Você já se perguntou o que passa na mente de um assassino? Como ele planeja e executa um crime tão cruel e frio? Como ele tenta escapar da justiça? Essas são algumas das questões que vamos explorar neste vídeo, que conta a história de um dos casos mais chocantes da história recente dos Estados Unidos. Uma jovem de 30 anos, Kira Steger, desapareceu misteriosamente em 2013, deixando para trás um rastro de sangue e pistas. A polícia iniciou uma busca frenética pelo seu paradeiro, mas o que eles descobriram foi algo muito mais sinistro do que eles imaginavam. Quem seria o responsável por esse crime bárbaro? Qual seria o motivo? E como ele foi descoberto e preso? Você vai ficar de boca aberta com as reviravoltas dessa história real, que parece saída de um filme de terror. Não perca este vídeo impressionante e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Está pronto para entrar na mente de um assassino? Então vamos nessa. Kira Steger era uma jovem que trabalhava como atendente de loja em um grande shopping nos Estados Unidos. Ela morava em Minnesota. O nome desse shopping que ela trabalhava era Mall of America. O Mall of America era um grande centro comercial e de entretenimento localizado em Bloomington, lá no Minnesota, nos Estados Unidos. O Mall of America tem mais de 520 lojas, 50 restaurantes, parque temático da Nickelodeon, um aquário, um cinema, um museu e outras tantas atrações. Kira Steger nasceu em 1982 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Era filha de Jay e Mercy Steger e tinha uma irmã também chamada Carrie Ann Steger. Ela cresceu em St. Paul, em Minnesota, onde se formou na escola secundária e depois frequentou a faculdade. Seus pais relataram que ela era uma pessoa cheia de vida e planos, uma garota adorável e cativante. Kira era uma pessoa apaixonada pelo que fazia. Ela adorava atender aos clientes, auxiliar eles em suas compras, enfim, era uma funcionária exemplo para os demais colaboradores. Ela tinha um bom relacionamento com seus colegas e considerava seus amigos de trabalho como parte de sua família. Ela sempre tratava todos com doçura, carinho. Por isso a garota era adorada pelos seus companheiros de trabalho. Ela tratava todos assim, especialmente um jovem chamado Ryan Wendt, que trabalhava em outra loja do mesmo shopping. Guarde este nome, Ryan Wendt. Ele vai ser muito importante no decorrer da história. Porém, na manhã de sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 2013, Kira não compareceu ao trabalho. Todos ficaram muito preocupados com a jovem. Seus amigos de trabalho acharam aquilo muito estranho. Afinal, Kira nem sequer tinha o costume de chegar atrasada no emprego, quiçá faltar. Kira era casada com um rapaz chamado Jeffrey Trevino, um homem de 39 anos que trabalhava como segurança naquele mesmo shopping center em que Kira trabalhava. Eles se casaram no ano de 2010. Depois de se conhecerem em uma festa em Wisconsin, em 2006. Ele parecia ser um marido amoroso, dedicado. Ninguém suspeitava que o casal estava passando por problemas no relacionamento. Kira já havia dito inclusive algumas vezes para Jeffrey que queria o divórcio, mas o homem não aceitava a separação. O dia antes do sumiço de Kira, dia 21 de fevereiro de 2013, foi o último dia em que Kira foi vista com vida. Ela saiu para jantar com seu marido, Trevino, em um restaurante chamado Crave, no shopping que eles trabalhavam. Aquele jantar era uma tentativa do casal em acertarem as coisas entre eles. Os dois chegaram ao restaurante ali por volta das 18 e saíram por volta das 20. Eles pareciam estar se divertindo e não demonstraram nenhum sinal de conflito ou tensão. Após o jantar, eles foram jogar boliche, ali no mesmo shopping que trabalhavam. Na manhã do desaparecimento, os amigos de trabalho tentaram ligar para Kira, mas o telefone dela estava sem sinal. Eles, então, resolveram ligar para Jeffrey Trevino, o marido de Kira, e perguntar se ele sabia onde ele estava. Ele atendeu a ligação e falou que não sabia do paradeiro da esposa, que ela tinha costume de, às vezes, dormir na casa de amigas, sem avisar. Ou mesmo ir para a casa dos pais dela e ficar por lá 1 ou 2 dias sem mesmo falar para ele. Aquela manhã de sexta-feira estava nevando, onde Kira morava. E Trevino sugeriu, então, que Kira poderia ter sofrido um acidente no trajeto para o trabalho, ou mesmo seu carro ter ficado preso na neve, enfim, devido ao mau tempo. Após essa ligação, Jeff Trevino fez contato com a família de Kira para contar sobre o desaparecimento da moça e também avisou a polícia sobre o sumiço de sua amada esposa. Os detetives, logo que receberam o chamado, começaram a investigar o caso. Como é comum nesses casos, o interrogatório começou pelos amigos e pessoas mais próximas de Kira, e como era de se esperar, os detetives foram até a casa de Jeffrey Trevino para o interrogar. Trevino, então, contou para a polícia que, na noite anterior, eles haviam saído juntos, ido até o restaurante, jogado boliche e que haviam retornado para casa. Ele falou que, quando chegaram em casa, assistiram a um filme e, logo após isso, foram dormir.
Ele falou também que no dia seguinte a esposa saiu de casa por volta das 8h30 da manhã. Depois disso, ele não viu mais sua esposa. Ele ainda explicou para a polícia que Kira costumava ir para a casa de amigos e familiares sem avisar. E contou também que o casal estava tendo algumas dificuldades conjugais. Mas Trevino disse que aquilo não era motivo para Kira ter desaparecido. Trevino disse que os problemas que eles tinham eram pequenas discussões, coisas normal de casais. Os detetives perguntaram a Trevino se ele achava que sua esposa poderia estar com alguém, outro homem. Trevino logo disse que não, pois ele já havia perguntado a Kira sobre ela estar envolvida com outra pessoa, e ela respondeu que não estava apaixonada por outra pessoa. Jeffrey garantiu aos detetives que amava muito sua esposa e que confiava nela. Após conversar com o marido, os investigadores foram para o emprego de Kira, coletar mais informações, procurar por pistas que levassem ao paradeiro de Kira Steger. Chegando lá, eles falaram com a administração do shopping e pediram acesso às câmeras de segurança do shopping, para verificar então se a história de Jeffrey estava correta. E sim, eles conseguiram verificar o casal no jantar, indo jogar boliche e ir embora. Até aquele momento, tudo o que Jeffrey falou se encaixava com o que realmente havia acontecido. A família de Kira Steger recebeu a notícia do seu sumiço com angústia e muita preocupação. Eles não acreditaram na versão de Trevino e suspeitaram que ele logo tivesse algo a ver com o sumiço. A família de Kira sabia que o casamento dela e Trevino estava em crise e que a garota queria se separar dele, mas que Trevino não queria assinar o divórcio. Os pais de Kira entraram em contato com a polícia e pediram que investigassem o caso, principalmente o marido de Kira. Eles também iniciaram uma busca intensa pela jovem, distribuindo cartazes, flyers, camisetas com a foto, número de telefone, de denúncias, enfim. Eles fizeram tudo que estava ao seu alcance. Fizeram vigílias, orações e também apelos nas redes sociais. A família não perdeu a esperança de encontrá-la viva. Enquanto isso, os policiais procuraram no bairro por algumas pistas. Resolveram então pedir acesso às câmeras de segurança das casas em volta da casa de Kira. Eles conseguiram acesso a imagens de uma câmera, porém essa câmera fazia um movimento automático, virando de um lado para o outro. Ela ficava se movendo muito rápido. Isso dificultava os investigadores de encontrar algo que ajudasse a resolver o caso. Por isso, então, solicitou à operadora de celulares as últimas mensagens trocadas no celular de Kira. Quando a polícia recebeu essas informações, ficaram chocados. Os investigadores descobriram que Kira tinha um amante. Kira estava tendo um caso com outro homem. Você se lembra do amigo de trabalho de Kira, que ela tinha muito carinho? Ryan Wendt? Então, Kira estava tendo um caso com esse rapaz. A polícia pôde constatar isso pelas mensagens trocadas entre Kira e o rapaz. A última mensagem de Kira Steger foi enviada para seu amante, Ryan Wendt, às 23h44 do dia 21 de fevereiro de 2013, aquele mesmo dia que eles haviam voltado do boliche. Ela disse que estava em casa e queria dormir. Essa foi a última vez que ela se comunicou com alguém. A polícia então descobriu que Kira estava conversando com Ryan via mensagens enquanto estava jantando com o marido no shopping e passou a noite toda se correspondendo com o amante, mesmo estando ao lado de Jeffrey Trevino. O amante era o gerente de vendas do distrito e ela era a gerente da loja. Eles começaram a ter um caso secreto em dezembro de 2012, cerca de 2 meses antes. Eles trocavam mensagens de texto, se encontravam em viagens de negócios. Ryan sabia que Kira era casada com Trevino, mas os amantes preferiam não discutir sobre os seus relacionamentos. Naquela noite, Ryan Wendt saiu de Minnesota em seu carro para uma viagem de esqui com amigos no Colorado. A polícia logo achou aquilo muito suspeito, uma vez que ele era um potencial suspeito pelo sumiço de Kira. E logo naquele dia ele havia ido para outro estado? Ele ficou na mira da polícia, mas conseguiu provar que estava em viagem no dia do desaparecimento da jovem, através de notas fiscais dos postos de gasolina que abasteceu. Logo, ele não poderia ser o responsável pelo desaparecimento de Kira. Se o amante não tinha nenhuma conexão com o sumiço de Kira, a polícia resolveu então concentrar os esforços nas imagens daquela câmera de segurança dos vizinhos da casa do casal. Os investigadores então conseguiram ver Jeffrey e Kira voltarem para casa após aquele encontro no shopping. Pelas câmeras, eles conseguem ver que eles estão na casa e o horário em que desligam as luzes para dormir. Porém, os investigadores conseguiram captar algo muito suspeito nessas imagens. Eles viram o carro de Kira sair da casa por volta de 2 da manhã. Por conta da baixa qualidade das imagens, do movimento constante da câmera, os investigadores não conseguiram saber quem estava dirigindo aquele carro. Os investigadores logo resolveram esclarecer com Jeffrey Trevino o que aconteceu naquela madrugada, onde eles haviam ido às 2 da manhã.
E a história que Jeffrey contou foi que Kira pediu para ele ir abastecer o carro, pois ela iria trabalhar cedo no dia seguinte. Essa história, super estranha, foi confirmada posteriormente, quando os policiais tiveram acesso às câmeras de segurança do posto de gasolina. Eles viram ali nas imagens da câmera do posto Jeffrey abastecendo o carro e, estranhamente, sacando dinheiro no caixa eletrônico. Guarde esta informação, que ela vai ser muito importante mais para frente. Após abastecer o carro, Jeffrey não voltou para casa. Ele manobrou o carro de Kira e seguiu com destino à estrada principal. Não foi possível identificar para onde Jeffrey foi com o carro de Kira, e as câmeras do vizinho não registraram o retorno do carro para a casa do casal. Como a câmera ficava rodando de um lado para o outro, não foi possível registrar o retorno do carro até a casa. Ainda de acordo com as câmeras, os detetives conseguiram identificar o carro de Kira saindo da casa no dia seguinte, por volta das 9 da manhã. Porém, não foi possível identificar quem estava ao volante. Analisando os fatos, podemos concluir que Jeffrey Trevino havia retornado para casa em algum momento naquela madrugada e a câmera não conseguiu registrar o seu retorno. 3 dias após o sumiço de Kira, a polícia recebeu um chamado vindo da administração do shopping que Kira trabalhava, informando que havia um carro abandonado no estacionamento, já há alguns dias. E imagine você, aquele era o carro de Kira. A polícia foi chamada, pois ao tentarem rebocar o carro abandonado, os funcionários do shopping identificaram manchas de sangue no porta-malas do carro. No carro, então, eles encontraram a bolsa de Kira, e dentro haviam formulários de divórcio que Kira estava carregando com ela. Muito provavelmente a moça estava aguardando que Trevino assinasse aqueles papéis. O sangue encontrado no porta-malas foi encaminhado para análise, comprovado que aquele DNA encontrado ali era de Kira Steger. Os investigadores então começaram a tratar o caso não como um simples desaparecimento, mas sim como um homicídio. Aquelas evidências brutais sugeriam que Kira havia sido assassinada. A família de Kira ficou desesperada, esperando por respostas. Onde estava o corpo de Kira? Quem havia feito aquilo? Mais uma vez, então, os investigadores recorreram às câmeras de segurança do shopping. Agora, para tentar identificar quem havia deixado o carro ali, no shopping. Na imagem, não era possível identificar o motorista, mas após deixar o veículo, a câmera conseguiu identificar um rapaz com um moletom escuro e uma estampa. Ele estava usando uma touca e não foi possível identificar quem era aquela pessoa. Acompanhando os passos daquele ser, eles viram que ele atravessou a rua e foi direto para o ponto de táxi. Conversou com o taxista e embarcou em um dos táxis. Por isso identificou aquele motorista e conseguiu, através do equipamento de GPS do veículo, saber para onde foi aquela corrida. O destino daquele passageiro foi 2 quadras da casa de Kira. A polícia descobriu também que o passageiro pagou a corrida em dinheiro. Esse detalhe foi fundamental para elucidar o caso. Nas câmeras de segurança da casa vizinha, foi possível ver claramente um rapaz de moletom e touca entrar na casa de Kira vindo de onde o táxi havia parado. Neste moletom, dava para ver claramente o logo branco, idêntico àquele visto pelo suspeito que abandonou o carro de Kira no shopping. Além disso, o moletom era o mesmo que Jeffrey Trevino estava utilizando quando abasteceu o carro de Kira e, você se lembra, sacou o dinheiro no caixa eletrônico. Dinheiro esse que Trevino utilizou para pagar o taxista, a fim de evitar que seu cartão de crédito fosse utilizado naquela corrida nefasta. Após aquelas evidências, a polícia tinha certeza que Jeffrey Trevino era o culpado pela morte de Kira. Foram então para a casa do rapaz a fim de tentar localizar o corpo de Kira e assim poder efetuar a prisão do marido da jovem assassinada. Chegando na casa, os criminalistas fizeram buscas e, utilizando de artefatos como luminol, conseguiram identificar sangue no colchão e em outros locais da casa, como parede e piso. Aquele local estava com aspecto que acabava de ser limpo, como se alguém quisesse se livrar de uma cena de crime. Os médicos forenses conseguiram identificar que aquele mar de sangue que havia derramado ali era de Kira. A polícia não achou vestígios de sangue de Kira no carro de Trevino, mas encontrou ali a nota fiscal comprovando que era ele aquela pessoa que havia saído de madrugada para abastecer o carro. A polícia então realizou a prisão de Trevino em 25 de fevereiro de 2013. Eles o interrogaram e ficaram esperançosos em saber o paradeiro da moça. Porém, o acusado utilizou seu direito de se manter em silêncio e não falou nada para a polícia. Aquilo foi muito frustrante, pois a polícia não pôde continuar a acusação e proceder para o julgamento, uma vez que o corpo de Kira não havia sido encontrado. Após 2 meses de angústia e buscas incessantes pela polícia, o caso teve uma reviravolta. Em 8 de maio de 2013, um trabalhador de uma barcaça que navegava pelo rio Mississippi, em São Paulo, avistou um corpo boiando perto da ponte Robert Street e chamou a polícia por volta das 13h30. O corpo estava nu, machucado e com um pedaço de fita adesiva no cabelo.
A polícia então levou aqueles restos mortais para o IML e conseguiu identificar aquele corpo sem vida. Após a análise do corpo usando registros dentários e testes de DNA, ficou provado que aquele era o corpo de Kira Steger. Antes de encontrar o corpo, a polícia e os voluntários haviam procurado por Kira em vários locais, incluindo o Lago Keller, onde encontraram um travesseiro com sangue, que combinava com o DNA de Kira. O corpo de Kira tinha ferimentos na cabeça e no rosto, e o dedo indicador estava quebrado. Agora, usando as novas evidências, os investigadores conseguiram fazer a reconstituição do crime. A polícia então especula que ao chegar em casa, Jeffrey percebeu que Kira estava mandando mensagens para outra pessoa e começaram ali uma discussão. A polícia imagina que Jeffrey ficou muito irritado e tentou tirar o celular da mão de Kira à força. E naquele momento, o rapaz teria quebrado o dedo de Kira, em um ataque de ciúmes e fúria. Jeffrey tirou a vida de Kira. Após matar Kira com golpes de faca, ele arrastou o corpo sem vida dela pela casa, colocou ela no porta-malas do carro e saiu. Foi até o posto de gasolina, abasteceu o carro, sacou o dinheiro no caixa eletrônico. Após isso, seguiu diretamente para o rio Mississippi, onde jogou o corpo no rio. No seu retorno para casa, ele se livrou das roupas e travesseiro de Kira, sujos de sangue, jogando-os pelo caminho. Retornou para casa e passou a noite limpando a casa, que agora passava a ser a cena de um crime brutal. Ao amanhecer, então, segundo a polícia, ele levou o carro de Kira para o estacionamento do shopping, deixou ele lá, pegou um táxi e retornou para casa, pagando o táxi em dinheiro para não deixar rastros em seu cartão de crédito. A ideia de Jeffrey era deixar o carro no shopping, simulando que Kira havia ido trabalhar naquele dia e algo havia acontecido no seu horário de trabalho, mas aquele plano macabro não funcionou. O julgamento de Jeffrey Trevino foi um caso de grande repercussão na mídia e toda a opinião pública. Trevino foi acusado de matar sua esposa, Kira Steger, em fevereiro de 2013 e esconder seu corpo no rio Mississippi. O corpo de Kira só foi encontrado em maio de 2013, após uma longa busca da polícia e dos voluntários. Trevino sempre negou ser o autor do crime e alegou que amava sua esposa. O julgamento então começou em setembro de 2013 e durou 2 semanas. A promotoria apresentou várias evidências contra Trevino, como as manchas de sangue encontradas no carro e na casa do casal, rolo de fita adesiva com pelos humanos e animais achados perto do Lago Keller, as mensagens de texto trocadas entre Kira e seu amante e os depoimentos de testemunhas que afirmaram que o casamento de Kira e Trevino estava em crise. A defesa tentou desacreditar as evidências e argumentou que não haviam provas conclusivas de que Trevino matou Kira. A defesa também questionou a causa da morte de Kira, que não pôde ser determinada com precisão, devido ao estado avançado de decomposição do corpo. O júri, então composto por 8 homens e 4 mulheres, deliberou por cerca de 8 horas. Eles consideraram Trevino, então, culpado de homicídio culposo em 2º grau, mas inocente de homicídio doloso em 2º grau. A pena para homicídio culposo em 2º grau varia entre 10 e 15 anos de prisão, mas o juiz Leonardo Castro decidiu aplicar uma sentença maior, de 27 anos e meio de prisão, alegando que Trevino agiu com crueldade ao esconder o corpo de Kira e impedir que sua família tivesse um funeral digno. A sentença foi anunciada em novembro de 2013 e foi recebida com aplausos pelos familiares e amigos de Kira, que estavam presentes no tribunal. A defesa recorreu da sentença sem sucesso. Se inscreva no nosso canal, comente o que você achou desse caso e acompanhe os nossos próximos vídeos. Um abraço.